meu time? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a certificação da CEA, o Certificado de Especialista em Investimentos da Anbima. Que nome grande, né? É verdade, né? É tão grande do tamanho da importância que ela tem no mercado financeiro, né? Pra gente ter as pessoas que são especialistas em investimentos pra parar de ficar socando cap nos clientes e começar a falar mais sobre investimentos. Mas touro, cap é investimento. É pra isso que vai fazer a CEA, pra entender que não é. Então olha só, pessoal, o que é a tal da certificação CEA que nós temos em mais ou menos uns 25 mil pessoas, talvez quando você veja esse vídeo já tenha 30 mil, 50 mil, tomara que tenha 100 mil pessoas no Brasil, pra gente falar cada vez mais sobre investimentos, porque a gente tem poucas pessoas no Brasil falando sobre investimentos. Ele é muito importante pra gente atingir os nossos objetivos lá na vida, pra comprar casa, carro, iate, foguete, um monte de coisa. Tá, foguete vai ser um pouco difícil, né? Mas é pra gente decolar com a tua carreira no mercado financeiro. Mas essa certificação, ela é mais dificilzinha do que a CPA 10 e a CPA 20, né? Porque você lembra aquela escadinha que eu vou falando nos outros vídeos? Você não viu os outros vídeos? Não? Então deve ser porque você ainda não está inscrito no canal. Então para esse vídeo, se inscreve no canal, vai aparecer os linkzinhos aqui falando sobre a CPA 10, a CPA 20 também, mas a CEA é o terceiro degrauzinho. Vem a 10, depois vem a 20, depois vem a CEA, depois vem o tal do CFP. A gente tem mais ou menos 450 mil pessoas com a CPA 10, 200 mil pessoas com a CPA 20, 25 mil pessoas com a CEA e umas 10 mil pessoas, na verdade tá um pouco menos no dia de hoje, né, 7.500 pessoas no CFP, né, mas talvez esse vídeo aí já tenha decolado mais, né, tenha mais de 10 mil pessoas de CFP no Brasil, mas a CEA é o terceiro nívelzinho, né? Uma vez eu botei pra você, né, falando que a CPA 10 é como se fosse o nosso ensino fundamental do mercado financeiro, a CPA 20 foi o ensino médio, e a CEA o que ela é? A graduação. E depois nós vamos falar pro CFP lá, que é como se fosse um mestrado, um doutorado do mercado financeiro. E essa certificação CEA, ela além de te habilitar a ter cargos específicos em instituições financeiras como os bancos, ela também permite que você seja um consultor de valores imobiliários independente, registrado na CVM. Sim, com essa certificação você pode sim trabalhar independentemente e ser uma pessoa autônoma, cobrando direto do seu cliente e não ser apenas um planejador financeiro sem fiscalização. Na CVM você vai estar sendo registrado, você vai estar sendo fiscalizado e isso dá uma garantia para o seu cliente. Você vai poder trabalhar de uma forma mais autônoma também. E Toro, quanto é que eu posso ganhar tendo essa certificação? Isso vai depender, né? Porque a certificação é como se fosse a tua graduação. Ele é um selo, tá? Ele é um selo. Não é apenas com a certificação que você vai estar habilitado nessas rendas que eu vou lhe falar, mas ele é um dos pilares. Eu gosto de falar muito que um profissional, ele se destacar no mercado financeiro, ele precisa de três coisinhas, né? Eu chamo de competência, que eu divido em três pilares. Um deles é o tal do conhecimento. Sem conhecimento você não vai conseguir crescer na vida profissional. E o selo é isso, é provar que você tem conhecimento. E depois você precisa ter mais duas coisas, é a capacidade de execução do teu conhecimento e a outra é a tua habilidade profissional, que a gente fala muito mais sobre o quê? Sobre a parte dos soft skills, né? Human skills, né? A gente fala sobre a pessoa ser uma pessoa responsável, uma pessoa atualizada, uma pessoa que sabe se comunicar, ouvir, falar, convencer o seu cliente a tomar a melhor decisão, ter um bom raciocínio, aprender a fazer network, né? Que é diferente de quem indica, né? O tal de QI. Network é quando você indica uma pessoa, né? Que você confia muito nela. Isso você vai fazer network. Então isso são habilidades profissionais. Então são esses três pilarzinhos para você ser uma pessoa muito competente na sua profissão. E uma delas é você ter conhecimento, que a CEA vai te permitir ter muito mais conhecimento dentro do mercado financeiro. E diante disso, quando você está no cargo correto dentro da CEA, da certificação CEA, quanto é que ganha um profissional que trabalha numa instituição financeira? Ganha mais ou menos entre 150 a 200 mil reais por ano. Nossa, de salário isso dá 15 mil reais por mês. Não, quando a gente fala esses valores, ele é quando a gente soma tudo. O que é somar tudo? É somar salário, 13º, às vezes 14º, bônus, variável, vale alimentação, vale refeição, um monte de coisinhas, planos de saúde, soma tudo isso, o total cash, que a gente gosta de falar muito, é entre mais ou menos 150 a 200 mil reais, chega em alguns casos, chega a ganhar 300, 400 mil reais, né, por ano, quando a pessoa está onde? Está na posição correta, com a certificação correta, porque não é só porque você está graduado, ou seja, tem a certificação, que você passa a ganhar 300, 400 mil reais por ano. Você tem que galgar isso no mercado financeiro, mas você vai estar habilitado a chegar nessas funções. Pensa no médico, o médico se formou, ele já chega ganhando lá 50, 70, 100 mil reais por ano? Não, mas ele pode isso com o seu tempo, né? Com a sua experiência, com conhecimentos, montando carteiras de clientes. Nossa, médico com carteira de cliente? Sim, os pacientes, eles são clientes, né? Então essa é a nossa função. E a gente tem que se transformar no quê? No médico das finanças. E é isso que faz com que a gente seja valorizado. Porque as pessoas cuidam muito do quê? Da sua saúde física,
Depois elas cuidam da sua saúde mental, mas a gente também tem que cuidar da saúde financeira. E essa é a função de um consultor de investimentos, de um planejador financeiro. É cuidar das finanças, da saúde financeira do nosso cliente. Então sim, nós podemos nos transformar no médico das finanças, mas para isso a gente tem que ter conhecimento, capacidade de execução e a habilidade profissional. E a CEA vai te dar todo esse conhecimento. Me interessei, Touro! Você, CEA, daqui a 5 anos, não precisa, em 30 dias eu consigo te preparar para essa prova. Que prova? Isso mesmo, você tem que pagar a provinha lá na Ambima e você tem as provas em vários dias, depende de cada cidade. Nas principais capitais do Brasil tem a prova que você pode fazer. Você só tem que pagar a prova, agendar a sua prova e fazer ela. E como funciona esta prova da CEA, do Certificado de Especialista em Investimentos da Ambima? É o seguinte, ao total são 7 capítulos, são 70 questões que você vai ter 3 horas e meia para poder fazer ela e você tem que acertar 49 questões, ou seja, dá para errar 21, porque não vai fazer diferença você acertar 49 questões, 55, 60, é você está habilitado ou não está habilitado, ou seja, uma prova de proficiência, não é um concurso público que vai escolher os melhores ou os menos piores, é você está habilitado ou não está habilitado, tem que acertar 70% nessa prova. E quais são os conteúdos que vão cair na tua prova da CEA? É o seguinte, são 7 capítulos, o capítulo 1 a gente chama de sistema financeiro, lavagem de dinheiro, os códigos da Ambima de distribuição de produtos de investimentos e ao total ali são 6 questões. Beleza, nosso capítulo 2 é chamado de economia e finanças, onde vai falar um pouco sobre a economia, o PIB, a inflação brasileira, pode cair um cálculozinho ali, né? Na parte de finanças, aprender os HP, meu Deus, Toro, eu sou ruim de matemática, não te preocupa, cai pouca matemática, cai pouca, mas a gente tem que entender como calcular uma parcela de um financiamento. É interessante entender como funciona o financiamento imobiliário. E é isso que a gente estuda no capítulo 2, né? São 7 questões. O nosso capítulo 3 é um capítulo maior, né? O que acontece? Cai renda fixa, renda variável, tais de derivativos. Que medo desse cara. Mas você vai aprender esses carinhas também. A tributação e investimentos no exterior, tudo isso no nosso capítulo 3, que é o capítulo dos investimentos. O capítulo 4, chamado de fundos de investimentos, que são 13 questões. O capítulo 5, previdência, 8 questões. A gente vai falar sobre a previdência privada, a gente vai falar um pouco da previdência pública, né? Como calcular o nosso dinheirinho para chegar até a aposentadoria, quais são os melhores produtos para a gente ter economia fiscal. O nosso capítulo 6 são 10 questões, onde a gente vai falar sobre estatística, a parte de gestão de carteiras, né? Então, 10 questõezinhas aqui, né? Que é um capítulo que muita gente tem muito medo, porque pode ter cálculo, nosso conteúdos mais complexos, tudo mais, mas a gente vai te mostrar uma estratégia para você botar a sua energia naquilo que mais cai, onde é o maior peso, a maior importância na sua vida que você absorve mais. Uma estratégia que a gente chama de PIA, né? E o nosso capítulo 7, a gente chama de planejamento financeiro e finanças comportamentais, que ao total são 12 questõezinhas. E para você aprovar na CEA, a gente usa uma estratégia que a gente chama muito, chamada de 975. O que é isso? Existem conteúdos que você deve saber 90% do conteúdo, que ele ser especialista, saber tudo. Outros conteúdos você pode ser um aluno mediano, uma nota 7, saber 70%. E outros conteúdos você deveria saber o básico, por exemplo, 50%. É verdade? Sim, porque tem conteúdos que você vai aprender de fato mesmo, na vida, aplicando. Lembre, e mesmo que seja na tua graduação, na faculdade, se você fez uma delas, você aprendeu alguns conteúdos de verdade aonde? Apenas na vida. A graduação, o teu diploma, ele serviu para demonstrar que você sabe o conteúdo, que você está habilitado para aprender ainda mais na prática. E a certificação vai te fazer a mesma coisa. E essa estratégia 975, 90, 70, 50, ela é muito importante para você ser aprovado na CEA em menos de 30 dias. É exatamente isso. 30, nossa senhora, não estou tão confiante para a prova, nossa, porque é muito conteúdo. A gente pode preparar para 40 dias, mas o grande ponto aqui é você estar confiante para sentar a sua bunda na cadeira, ver aquela provinha no computador e sair tranquilo, ser aprovado nesse prazo em mais ou menos uns 30 dias. Então, se você chegou até aqui, viu esse resumão da certificação da CEA que eu passei para você, eu acho que é porque você gostou desse vídeo. Então, não esquece de dar o joinha aqui, dar um pause, se inscrever no nosso canal, porque a gente entrega muito conteúdo gratuito para vocês. Se você conhece alguma pessoa no mercado financeiro que tem esse intuito de querer trabalhar no mercado financeiro, já tem uma experiência que queira também crescer no mercado financeiro, não sabia de como ser aprovado nessa tal certificação CEA, pega esse vídeo e encaminha para ela, né? Porque esse é o nosso intuito, fazer com que vocês entendam qual é o crescimento da sua carreira profissional. Você entender que você talvez começou numa CPA 10, depois foi numa CPA 20, foi numa CEA, ou talvez mesmo você foi direto
para a CEA, que pode, porque você não precisa ter uma para fazer a outra. Você pode pular direto, sim, sim. Então essa CEA que cai aí mais sobre investimentos, que cai uns cálculozinhos, né? O que acontece? Ela é uma prova mais profunda, mas ela também te dá muito mais energia e também te dá muito mais bagagem para poder falar com o seu cliente, muito mais conhecimento. Lembre dos 3 pilares para um profissional ser competente: conhecimento, capacidade de execução e habilidades profissionais. Touro, mas eu fiquei com muito medo de matemática. Eu gostei até, achei que é tranquila. Olha só, vou te dar uma dica. Eu vou te deixar um videozinho aqui que tem uma aula gratuita minha de matemática financeira, tá? Que é mais ou menos umas 2 horinhas. E teve muita gente que disse que aprendeu mais do que na faculdade no ano inteiro. Então assiste essa aula, fica tranquilo, você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças, a tal da matemática, que dessas 70 questões, mais ou menos umas 15 questõezinhas vai ter cálculo. E uns cálculos é 2 mais 2, que é 4. Então é muito mais você entender o que é do que sair calculando tudo. Mas assiste essa aulazinha aqui que eu acho que você vai gostar muito. Não se esqueça então, se inscreve no canal, dê um joinha e até um próximo vídeo.